Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe aqui também o seu comentário e deixe aqui também o like. Bom, nós estamos vivendo a série Jesus vai voltar. Então seja bem-vindo, nós estamos no segundo devocional falando sobre esse assunto. Estávamos falando ontem que essa dúvida a respeito da volta de Cristo é uma dúvida que se inicia assim que a sua volta é anunciada aos discípulos. E aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, o Senhor Jesus passa a explicar a respeito dos sinais que antecedem a sua volta. E o texto diz assim, Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus está falando a respeito desse assunto. Sobre a minha volta, vocês precisam se atentar. Ele diz aqui: Vede que ninguém vos engane. Se ele está advertindo para que os seus discípulos estivessem alerta para não serem enganados, é porque Satanás, para que pudesse dificultar, para que pudesse impedir muitas pessoas a estarem preparadas para a volta de Cristo, ele passe a enganar algumas pessoas. Ele vai enganar dizendo que Jesus não vai voltar. Ele vai enganar dizendo que Jesus já voltou. Ele vai enganar usando pessoas, como nós já vimos aí ao longo da história, pessoas para poder cravar a data da volta de Jesus. Você vê aí que vivemos períodos onde muitas pessoas acabaram achando que Cristo voltaria na data tal, fizeram loucuras, se endividaram, viveram como se não houvesse o amanhã, e quando abriram os teus olhos, lá estava o dia, esperando para mais outro dia, mais outro mês e mais outro ano. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito desse assunto, para que nós não venhamos ser enganados. E aí o Senhor Jesus ele vai iniciar essa lista falando sobre algo importante. Ele diz assim no versículo 5: Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Satanás, ele não só simplesmente usaria pessoas comuns para poderem enganar com falsas informações, informações erradas, mas também ele levantaria aqueles que bateriam no peito e diriam: Olha, eu sou o Cristo. Olhem para mim, quem está te dizendo é o próprio Cristo. Então, nós chegamos a essa conclusão que para tudo que existe o original, o verdadeiro, existe o paralelo ou falso. E nós temos que ter em nós algo que o Espírito Santo que trabalha em nós, que é o discernimento, para que nós possamos olhar para algo e definir aquilo é verdadeiro e aquilo ali é falso. Mas para que eu possa discernir sobre o verdadeiro e falso, isso implica que eu busque conhecimento. Quando alguém pega um relógio, tem um relógio aí de uma marca muito famosa, que esse relógio ele tem suas réplicas e tem ali as suas falsificações. Mas alguém que é perito no tal relógio, ele vai identificar no ponteiro, ele vai identificar pelo peso, ele vai identificar por N fatores se aquele relógio ele é verdadeiro. Então, de princípio aqui, a dica que eu quero te dar é: estude a palavra do Senhor. Estude a palavra de Deus. Procure conhecer a Bíblia, procure entender a Bíblia, procure entender cada história,
procure entender sabe, o centro de cada passagem bíblica. O que realmente, quando eu digo o centro, eu digo o que realmente o Senhor Jesus queria dizer naquele momento. É muito importante você que está me ouvindo, você buscar conhecimento da palavra do Senhor. Porque vai ser através dela que você vai conseguir discernir quem é Cristo e quem não é, quem está se passando por Cristo. Nós vamos agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Paulo ele escreve essa carta em Coríntios para algumas igrejas que existiam ali na cidade de Corinto, para poder resolver problemas. O intuito das cartas de Paulo é não abandonar lugares aonde ele abriu, aonde ele fundou, colocou ali alguém para cuidar, um pastor, e ele mantém aquelas igrejas através de suas cartas, de seus ensinamentos, de seus conselhos. E em 2 Coríntios, Paulo ele passa por um problema muito complicado. A igreja ali em Coríntios, ela sempre teve esse ataque de pessoas que se infiltravam na igreja para poder enganar aqueles que estavam no caminho. Então aqui o Paulo vai chamar de falsos profetas, pessoas que estavam ali com o intuito de desviar pessoas do caminho de Cristo. E como que eles faziam isso? Eles se infiltravam e lá eles começavam a introduzir naqueles que agora vivem pela graça, introduzir a lei e tirar Cristo de visão, de questão e colocar lei, colocar obras, colocar outras coisas. E aqui o Paulo ele está dizendo para a igreja de Corinto, para as igrejas de Corinto, falando assim: olha, poxa, eu lutei tanto por vocês, eu fiz tudo por vocês. A igreja de Coríntios é a igreja que Paulo mais ama. As igrejas ali, Paulo se dedicou ali absurdamente por elas. Mas também foi a que fez mais Paulo sofrer. Ali as igrejas foram as igrejas que mais fez Paulo talvez derramar lágrimas. E talvez na vida acaba sendo assim, né? Aquele filho que amamos tanto, mas e nos dedicamos e ali nós temos alguns problemas com ele, ou alguma coisa que a gente goste tanto e faça a gente sofrer. E ali o Paulo ele vai escrever essa carta. Mas olha o detalhe dessa carta para que você entenda essa questão de verdadeiro e falso. Cometi eu, Paulo está dizendo, porventura algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Paulo está dizendo: olha, eu procurei viver no meio de vocês de maneira humilde, porque Paulo aqui está contrastando com esses falsos que se infiltravam e não tinham nada de humilde neles. Eles não eram humildes. E o Paulo está dizendo: puxa, eu vivi humildemente, eu preguei o evangelho aqui de maneira gratuita, nem salário vocês me pagaram. Outras igrejas financiaram a obra para que eu viesse aqui e pregasse para vocês. Versículo 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. O trabalho foi feito pelo Paulo. Paulo trabalhou, o Paulo fundou, o Paulo sofreu, o Paulo passou privações e outras pessoas estavam vindo e estavam querendo essa glória. O Paulo está dizendo, eles querem ser igual a mim.
mas não vão ser. Eles querem ser igual a mim, mas não vão ser. Porque o Paulo está dizendo aqui, porque a verdade de Cristo está em mim. A palavra, a intenção de Cristo está com Paulo. Mas aquelas pessoas, infelizmente, estavam sendo enganadas. Mas o Paulo está gritando aqui, ei, olhem para a verdade. Olhem para a palavra. Vejam se a verdade de Cristo não está na minha vida. É só vocês olharem e analisarem. Mas é o diabo, quando ele quer enganar alguém, ele hipnotiza essa pessoa e a pessoa não consegue enxergar ali a verdade. E o Paulo continua dizendo no versículo 13: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O Paulo ele vai falar algo aqui a respeito do verdadeiro e falso, que é crucial. Paulo está dizendo aqui, não é à toa que Satanás se transfigura em anjo de luz. Se Satanás faz isso, aqueles que também estão tentando enganar vocês, que servem a Satanás, vão fazer a mesma coisa. Aí ele diz aqui, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Os ministros que estavam enganando ali o povo, aqueles que eram ministros de Satanás, segundo Paulo, seriam ministros da justiça. Seriam aqueles que seriam pelo povo adorado, seriam pelo povo exaltado. Nossa, esses são de Deus, esses são uma bênção, esses merecem o nosso respeito, quando na verdade eles estavam sendo enganados. E olha que a palavra do Senhor diz no finalzinho aqui, e o fim deles será conforme as suas obras. Muitas vezes o falso você não conhece ele no começo, você não conhece o falso no meio, mas você acaba conhecendo o falso no fim, porque o fim deles será segundo as suas obras. E aí no livro de Atos, capítulo 5, versículo 33, os apóstolos estão pregando o evangelho, e estão sendo presos, estão sendo perseguidos. E olha o que acontece aqui, quando eles são presos e são levados a um homem para ser julgado. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que hide fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Então esse homem aqui chamado Teudas, ele estava insinuando ser alguma coisa e já tinha aqui 400 pessoas seguindo eles. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha a palavra que o Gamaliel deu. Vocês vão matar eles? Porque vocês estão achando que eles são nossos inimigos, vocês estão achando que eles são pessoas que estão lutando aqui contra a obra de Deus, que eles não estão fazendo aquilo que Deus lhes pediu para fazer? Então faz o seguinte, vamos observar, já eles não são os primeiros. Outros vieram e
terminaram em nada. Deixa eles aí, não mexe com eles não, porque se for obra do homem, eles vão cair, mas se for obra de Deus, eles vão permanecer. E a gente não vai cometer o erro de se pegar lutando contra Deus. Toma cuidado. Não quer dizer que pessoas com defeitos humanos sejam falsos profetas. Pessoas que têm em si, como qualquer outra pessoa, a parte humana, não quer dizer que essa pessoa é um falso profeta. Mas como analisar então um falso profeta? Se o falso profeta ele está em trabalho para poder enganar, ele vai ter que enganar em uma coisa. Ele vai ter que enganar na palavra. A palavra é aquilo que será usado para enganar. Ou fazendo com que a verdade ela não seja toda exposta, ou mudando essa verdade. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Ah, mas fulano de tal opera milagre. Satanás também. Ah, fulano de tal, ele fala em línguas dos anjos. Satanás também. Mas tem uma coisa que Satanás nunca vai poder fazer. Ele nunca vai poder pregar o verdadeiro evangelho. Ele nunca vai poder pregar a palavra de Deus como ela é. Isso ele não vai poder fazer, porque a palavra de Deus, ela acaba causando a divisão. Se Satanás pregasse a palavra de Deus, ele teria que colocar ele mesmo no inferno nas pregações. Olha, estou aqui dizendo que Deus é bom e eu vou para o inferno. Estou aqui para dizer que Deus entregou o seu filho na cruz para morrer, para me derrotar. Isso o falso profeta ele não vai fazer. Mas o falso profeta, ele sempre vai dar um jeito de mudar a palavra para trazer a glória para ele, a glória que é do Pai. E para a gente finalizar o dia de hoje, eu sei que é mais extenso aí, necessita que você preste bastante atenção naquilo que está sendo falado. Em Mateus capítulo 13, 24, tem a parábola do trigo e do joio, aonde o joio nasceu, foi plantado no meio do trigo, e eles são muito parecidos. Quando você olha para um, olha para outro, você não consegue ver quem é quem. E ali eles chegaram ao ponto de ver como solução, vamos arrancar o joio do meio do trigo. Falou, não, não, vocês vão ter que deixar ele crescer. Então, eu quero dar uma dica só, uma única dica. Você que está me ouvindo, que quer a cada dia se aproximar de Deus, se aproxima dele orando, adorando, buscando, louvando, mas principalmente se aproxima de Cristo olhando para a sua palavra, estudando a sua palavra. Você conhece a história de Moisés? Não? Conheça. Você conhece a história de Davi? Conheça. Você conhece a história dos evangelhos? Conheça. Conheça. Ah, não, porque eu ouvi alguém falar, porque eu ouvi fulano de tal um dia me contou a história de Ruth, eu achei tão bonita. Pegue a sua Bíblia, faça uma oração e vá você conhecer a história de Ruth. Cada versículo, cada detalhe. Pegue um dicionário bíblico. Hoje nós temos aí até o auxílio do Google. Temos pessoas que são capacitadas para tirar alguma dúvida que você tenha, mas conheça a palavra de Deus. Porque segundo o que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 4, eles respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Para que você não seja enganado, conheça a palavra. Eu estou indo embora, até o próximo devocional e nós aqui continuaremos falando sobre a volta de Jesus. E saiba, Jesus vai voltar.
Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe aqui também o seu comentário e deixe aqui também o like. Bom, nós estamos vivendo a série Jesus vai voltar. Então seja bem-vindo, nós estamos no segundo devocional falando sobre esse assunto. Estávamos falando ontem que essa dúvida a respeito da volta de Cristo é uma dúvida que se inicia assim que a sua volta é anunciada aos discípulos. E aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3, o Senhor Jesus passa a explicar a respeito dos sinais que antecedem a sua volta. E o texto diz assim, Mateus 24, versículo 3: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos